Dar início a esta audiência SOS Amianto, cumprimento a Engenheira Carmen Lima e a Sra. Mariana Mila Gaia, em representação da SOS Amianto. Esta audiência vai decorrer da seguinte forma: a entidade terá até 10 minutos para fazer a apresentação inicial, depois haverá a ronda de intervenção por parte dos grupos parlamentares e depois uma resposta até 8 minutos. Portanto, vamos desde já dar início, dando a palavra à engenheira Carmen Lima, para repartir-se assim houver esse entendimento, e não sem cumprimentar e agradecer-lhe o facto de querer vir falar esta comissão sobre uma matéria que nos preocupa e que teremos naturalmente toda a atenção para poder ouvir. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, cumprimento também as senhoras e senhores deputados, membros desta Comissão. Agradeço a nos terem recebido e, não perdendo mais tempo, vou passar já para a nossa apresentação. E eu sei que na vossa cabeça eu estou a falar de amianto e vocês estão a pensar nisto. Coberturas de fibrocimento em escolas. Mas eu não vos vou falar em nada disto. Porque isto foi aquilo que se tentou convencer os portugueses de que o amianto era isto. E estava simplesmente limitado a coberturas nas escolas e, portanto, retirando as coberturas, o problema estava resolvido. E, portanto, o que é o amianto? O amianto é uma rocha, é um mineral que é extraído de uma pedreira que tinha excelentes capacidades e características. Tinha uma capacidade, se vocês verem com atenção na fotografia, esta pedra tem... é um material fibroso e, portanto, tem a capacidade de ser trabalhado quer para materiais da construção, como foi o fibrocimento, quer para têxtil, como foi, por exemplo, aquelas forras das tábuas de passar a ferro que as nossas avós usavam, ou as toalhas que nós temos lá por casa na gaveta que herdámos dos avós, e eu posso estar aqui a dizer mais uma série de materiais. Nós chamamos amianto, é um termo comercial, as fibras, cada tipologia de fibra tem um nome próprio. Nós comercialmente usamos 6 tipos de fibras, mas em Portugal nós só incorporamos 3 tipos de fibras diferentes. Portanto, nós, os peritos, não chamamos amianto, chamamos crisótil, amosite, corcidolite. Portanto, aquilo que se passa para fora é amianto, que é um termo, digamos, universal. Elas têm formas diferentes, ou têm forma de anfíbula, que é aquela que parece uma agulha, ou têm a forma de serpentina. E porquê é que eu vos estou a falar nisto? Porque inicialmente considerou-se que só as anfíbulas é que eram perigosas e que as serpentinas não faziam mal nenhum. E por isso é que há muita gente que ainda continua a dizer que há o amianto perigoso e o amianto não perigoso, e por isso é que houve fases na proibição do amianto, principalmente na Europa, exatamente por estas crenças do passado. Em Portugal nós usamos crisótil muito nas coberturas, amosite muito nas condutas de abastecimento de água, crocidolite muito em paredes, isto aqui é do paquete funchal, portanto em paredes corta-fogo. Mas usamos também em muitos outros materiais, tudo o que tem a ver com armazenamento de água, desde os autocolismos, depósitos de água, usamos em pavimentos, pavimentos de alcatifa, pavimentos em vinil, usamos em tetos falsos. Este teto tipo Armstrong vocês encontram, é só começarem a olhar para os tetos dos edifícios, dos centros de saúde, das universidades, museus. Portanto, é uma questão de irem começando a estar mais atentos e tirarem o foco das coberturas das escolas. Usamos também em cordão. Este cordão existe em tudo o que é fornos industriais. Por exemplo, nós agora estamos a desativar centrais termoelétricas, estamos a tirar o cordão de amianto que as centrais termoelétricas tinham nos seus fornos. Usamos no revestimento de condutas, principalmente condutas de sistemas de aquecimento de edifícios, como por exemplo hospitais, como por exemplo grandes edifícios em que elas se mantêm lá. Usamos projetado diretamente em parede, que foi o caso do Teatro Dona Maria II, a obra que está a decorrer atualmente, também teve uma fase de desamiantagem, que foi a retirada do amianto que estava projetado na parede do teatro. E aqui também vocês podem ver os trabalhadores de uma ruptura de uma conduta de abastecimento de água a fazerem uma manutenção e, portanto, com aquele fato vocês veem que eles estão a fazer uma manutenção numa conduta com fibrocimento. Nós, em Portugal, tivemos 3 fábricas que usaram amianto, fibras de amianto, para produzir
materiais de fibrocimento, mas nós também incorporamos em muitos outros setores, quer ao nível da manutenção naval, quer ao nível da indústria de têxtil, quer ao nível da indústria da construção civil, quer também na indústria, nas nossas adegas do vinho. Portanto, eu posso ficar aqui a tarde toda a dizer-vos onde é que nós utilizamos. O que é certo é que foi feita a relação causa e efeito em cerca de 1889 e confirmou-se realmente que havia esta relação de provocar doenças nas pessoas, mas o que as nossas fábricas de fibrocimento, isto é um folheto do Lusalite, o que as nossas fábricas de fibrocimento diziam aos seus trabalhadores é que o ambiente não era um veneno, só algumas fibras é que realmente eram perigosas, era preciso as pessoas estarem muito tempo expostas para desenvolver alguma doença e diziam, mas tem que ser manipulado com precaução. Mas se vocês verem no folheto, o folheto que era distribuído, o trabalhador nunca tem o equipamento de proteção respiratória. Tem o capacete, mas não tem a máscara. Está comprovado atualmente e declarado pela Organização Mundial de Saúde e pela UIARC. O IARC é o organismo que comprova e classifica tudo o que é cancerígeno. Portanto, está comprovado atualmente que a exposição ao amianto pode provocar o desenvolvimento de doenças do foro benigno, a asbestose e as fibroses. A asbestose, para vocês perceberem, amianto em inglês diz-se asbestos, portanto uma asbestose é uma inflamação provocada pelos asbestos, pelo amianto, mas pode provocar cancro da laringe, cancro gastrointestinal, cancro dos ovários, atenção que isto é dito pela Organização Mundial de Saúde, não é a Carmen Lima que diz. Pode provocar cancro do pulmão e pode provocar o mesotelioma, que é um cancro comprovadamente provocado por exposição ao amianto. A partir do momento em que nós identificamos o mesotelioma, o mesotelioma é o cancro da membrana que está à volta dos membros, ou seja, pode ser, por exemplo, a membrana que está à volta do pulmão. A partir do momento em que nós identificamos o mesotelioma, nós sabemos à partida que aquela pessoa, em algum momento da sua vida, esteve exposto a amianto. Até agora, em termos de investigação, eu sou investigadora científica nesta área, nós conseguimos, vamos sempre atualizando a lista de materiais, até agora nós conseguimos identificar cerca de 4.000 aplicações de fibras de amianto no mundo, em materiais, produtos completamente diferentes. A diretiva, portanto, há uns 10 anos foi feita uma audição no Comitê Económico e Social Europeu, em 2014, portanto já passou um bocadinho mais de 10 anos, que eu tive a oportunidade de participar. Na altura verificámos que a legislação europeia estava completamente desatualizada face àquilo que era o desenvolvimento científico e, portanto, saiu em 2023 uma diretiva que veio dizer que ele não é só perigoso, ele é cancerígeno e altamente perigoso. Introduz uma série de obrigatoriedades, nós depois podemos partilhar esta apresentação, nós fizemos uma análise para ver os desafios que iríamos ter na implementação desta diretiva que tem que entrar em vigor em Portugal até ao final deste ano. Nós temos 3 níveis, temos o campeonato regional, digamos, de uma segunda divisão, que joga a Alemanha com a Bélgica, e depois temos a Champions, que joga a França sozinha. E, portanto, mas o que a diretiva diz é que nós nos temos que aproximar de França. E o que é que ela diz? O inventário tem que ser obrigatório, a proteção tem que ser mais exigente, a vigilância médica tem que existir, os valores limites de exposição são cada vez mais restritos, o método analítico em Portugal, o que é utilizado, vai deixar de ter que ser utilizado porque vai ser obrigatório a microscopia eletrónica, que as empresas que removem amianto ou fazem a inventariação do amianto têm que estar licenciadas, tem que haver um registro das doenças profissionais atualizado, não é como o nosso, que nós só temos 3% de doenças relacionadas com o amianto registadas, e tem que haver uma uniformização dos procedimentos na Europa. Para vocês terem noção, portanto, aqui em cima, Polónia 2018, é um aterro para deposição de resíduos perigosos. França 2019, é uma obra de remoção de amianto num edifício. O edifício foi completamente isolado. França 2020, remoção de amianto em locais difíceis de retirar amianto. Portugal 2025, remoção de amianto com o senhor a fazer jogging mesmo ao lado dos trabalhos. Portanto, é capaz de estarmos com alguma dificuldade em conseguirmos uniformizar aquilo que é a nossa atividade em Portugal com aquilo que é a atividade em outros países.
tem que haver uma maior preocupação com a questão do inventário e da prevenção. A nossa associação tem trabalhado muito nisso. Juntamente com a Fundação Champalimau, iniciámos o primeiro rastreio gratuito em Portugal para as pessoas que estiveram expostas a amianto, depois de várias tentativas frustradas com os anteriores governos para conseguir que isto fosse feito através do SNS. Nós estamos a acompanhar e acompanhamos obras de remoção, estamos constantemente atualizados face àquilo que são os desafios relativamente à proteção dos trabalhadores, mas também relativamente àquilo que é a inovação nos trabalhos de remoção de amianto. E, portanto, o que a diretiva diz é que nós, apontando aqui para a coluna a vermelho, nós temos realmente um longo caminho para fazer. Alguma legislação nós já temos, simplesmente não a cumprimos. E não a cumprimos porquê? Primeiro, começa logo porque nós não temos uma entidade no Governo, não temos neste Governo e não tivemos nos anteriores. Isso é um erro que continua a falhar. Desde 2014 que nós pedimos, nós na altura não existíamos, mas eu, em outras funções, pedia que fosse criada uma estratégia portuguesa para o amianto e que houvesse uma entidade que coordenasse este tema. Portanto, há 12 anos que não existe e, portanto, há 12 anos que cada um empurra para o quintal do vizinho do lado. Eu posso-vos dizer que nós já reunimos com 2 secretarias de Estado, entretanto, três, porque uma se recusou a nos receber, e, portanto, vamos para a 4ª Secretaria de Estado e todos nos vão empurrando de um lado para o outro. Não há fiscalização. É uma fiscalização de secretária. Nós, em Portugal, fiscalizamos trabalhos com esta gravidade na secretária e as pessoas que fazem a avaliação dos planos de trabalho não têm conhecimento para o fazer. Muitas vezes eu discuto com eles fichas técnicas que eles nem sequer as analisaram. Portanto, eles aprovam um plano de trabalhos, mas não veem as fichas técnicas dos produtos que são utilizados na remoção do amianto. Nós não temos modelo para o licenciamento de empresas. Portanto, se vocês amanhã quiserem começar a trabalhar neste mercado, podem. A única coisa que a lei portuguesa obriga é 8 horas de formação. 8. O que é praticamente insuficiente. Nós não temos as pessoas que trabalharam nas fábricas que encerraram, portanto, nas fábricas, pelo menos do fibrocimento ou na indústria naval, não ficaram a ser seguidas em termos de vigilância médica, embora seja obrigatório por lei, e é preciso realmente fazer mais formação às pessoas, porque o amianto ele vai continuar aí, nas carruagens de comboio, nos navios, nos edifícios, nos passivos ambientais, nas condutas de abastecimento de água. E, portanto, podem contar connosco porque o nosso papel aqui é ajudar. Obrigada. Muito obrigado. Acho que foi esclarecedora a apresentação. Parlamentar do PSD, o deputado Rui Rocha Pereira. O Partido Social Democrata, desde há muitos anos, tem demonstrado uma preocupação constante e responsável com a problemática do amianto. Foi este partido que ainda em 2020 exigiu ao Governo de então a criação de um verdadeiro Plano Nacional de Remoção de Amianto, alertando para a urgência de proteger comunidades escolares, trabalhadores e populações expostas. Em 2023, o grupo parlamentar do PSD voltou a insistir nesta prioridade ao apresentar o projeto de resolução número 863, 15ª primeira, propondo uma avaliação séria do programa de remoção nas escolas públicas e o lançamento de uma nova fase de intervenção baseada num diagnóstico atualizado. Ao longo dos anos temos acompanhado e votado favoravelmente todas as iniciativas que reforcem e atualizem a Política Nacional de Remoção de Amianto, reafirmando o seu compromisso com esta prioridade de saúde pública e justiça ambiental. Trata-se de uma postura que temos assumido de forma consistente e responsável. Sabemos, no entanto, que este é um caminho que não está concluído. Só com a articulação entre o Governo, autarquias, entidades técnicas e a sociedade civil será possível garantir que a remoção do amianto decorre de forma eficaz, sustentada e com proteção plena das populações. Neste sentido, consideramos que não se pode escurar, por um lado, a sensibilização pública, envolvendo a comunidade para que todos estejam sensibilizados sobre os perigos do amianto e com principal enfoque nos trabalhadores da construção. Ainda hoje vimos aquele diapositivo em que aparece que está a remoção do amianto e as pessoas estão a fazer uma vida normal e por isso não há esta sensibilização, tem que haver mais sensibilização pública, a fiscalização, por forma a garantir que a regulamentação existente é cumprida, prevenindo situações de risco para a saúde humana e para o ambiente. O estudo e a atualização de conhecimento
verificando a necessidade de implementação de medidas adicionais que se mostrem necessárias à persecução deste fim. Neste sentido, gostaria de colocar duas questões. Na perspectiva da Associação SOS Amianto, quais são os principais obstáculos à aplicação efetiva da norma 4593/2024 e à remoção sistemática do amianto? E, por outro lado, que medidas é que preconizem e que serão úteis a tomar por forma a acelerar e concretizar a remoção total do edificado nacional? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, Vice-Presidente desta Comissão, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Pois bem, como é do conhecimento público, a SOS Amianto integra a Comissão Técnica de Normalização que elaborou a norma 4.593 de 2024, a primeira norma portuguesa dedicada à inventariação de amianto e materiais contendo amianto, estabelecendo metodologias para diagnóstico, inventariação, avaliação de risco, remoção e gestão de resíduos. Como é também do conhecimento de todos, a exposição ao amianto continua a ser considerada pela OMS e pela OIT como uma das principais causas de cancro profissional. Perante este quadro, e considerando que Portugal conta com um património de edifícios públicos e privados antigos, muitos dos quais construídos numa época em que o uso do amianto era massivo, interessa à Comissão conhecer a vossa leitura atual do estado do país. Como tal, coloco-lhes algumas questões. Sobre a implementação da norma, esta encontra-se já implementada de forma generalizada? Em concreto, há um mapeamento nacional de imóveis públicos e privados onde foi feita a inventariação obrigatória de materiais contendo amianto? Que percentagem estimam estar já coberta por esse inventário? E, inversamente, qual a dimensão do universo de imóveis que ainda carece de diagnosticar a presença de amianto? Na vossa avaliação, o Estado tem disponibilizado recursos suficientes, técnicos, financeiros e humanos, para assegurar uma implementação eficaz da norma em todo o território? E sobre a remoção, gestão e resíduos e segurança dos trabalhadores, a norma prevê procedimentos de remoção segura, descontaminação e gestão de resíduos. Na prática, qual é o nível de cumprimento destas exigências? Há falhas sistemáticas, incumprimento de prazos ou falta de fiscalização consistente? Em contexto de demolições, reabilitações e obras, como se assegura que os trabalhadores utilizam equipamento de proteção adequado e que o risco de exposição a fibras de amianto é minimizado de acordo com os novos padrões da União Europeia? Que formação e capacitação técnica exige hoje para os profissionais que realizem remoções e demolições e se esses requisitos são uniformes em todo o país? Sobre transparência, registro e saúde pública, a SOS Amianto defende que deve haver registro público nacional e acessível de todos os imóveis que contêm amianto, bem como dos processos de remoção concluídos. Qual é a vossa proposta concreta para garantir essa transparência? Que mecanismos de monitorização da saúde dos trabalhadores e populações potencialmente expostas defendem? Que registro sistemático de doenças relacionadas com amianto, como, por exemplo, mesotelioma, cancro do pulmão, para permitir rastreio, prevenção e acompanhamento. Sobre o planeamento estratégico e política nacional, na vossa opinião, que cronograma mínimo e realista deveria ser definido para a remoção completa do amianto em Portugal, considerando tanto o parque habitacional como os edifícios públicos, infraestruturas e equipamentos antigos? Que incentivos ou medidas de financiamento propõem para garantir que a remoção seja feita com rigor e segurança, nomeadamente em habitações mais vulneráveis ou edifícios públicos degradados? Que papel deve o Estado ter na fiscalização e na garantia de que os trabalhos sejam executados conforme as normas, sem colocar os trabalhadores ou os cidadãos em riscos? E sobre o papel social e de sensibilização da SOS Amianto? Considerando a vossa missão de sensibilização e prevenção, que lacunas identificam atualmente na comunicação pública, na educação sobre o risco do amianto, especialmente nas escolas, habitação antiga e espaços públicos? Como podem os deputados e o Estado apoiar de uma forma mais eficaz o vosso trabalho de divulgação e garantia da segurança para os cidadãos e trabalhadores? Termino afirmando que esta Comissão ouvir hoje a SOS Amianto não é apenas uma formalidade,
É uma oportunidade de confrontar o Estado com os dados, com os factos, com as exigências técnicas e com uma urgência sanitária que o amianto representa. Agradecer, assim, a vossa presença, esperamos o vosso contributo e estamos prontos para levar em diante um debate sério, técnico e com sentido de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De facto, se nós nos focarmos apenas na questão das escolas, podemos estar a transmitir uma noção de segurança que ela, de facto, não é verdadeira com a dimensão deste problema. Eu vou fazer mais uma pergunta das escolas, que é saber se, de facto, a lista de escolas que foi publicada para retirar o amianto e se as verbas que foram alocadas no âmbito do PRR para conseguirmos essa tarefa foram utilizadas e se conseguimos, pelo menos, retirar o amianto desse ambiente. Ainda que a complexidade do desafio esteja muito para lá do recinto escolar, como foi absolutamente claro na intervenção, na exposição que fez aqui, que eu quero, de novo, agradecer muito. A primeira questão é define uma obrigação de fazer uma inventarização de todo o espaço, digamos assim, onde pode haver amianto. E isso é muito importante, porque só a partir daí se pode, deduzo eu, priorizar as intervenções. Há um prazo para essa lista estar feita. Tecnicamente, há um prazo para essa lista estar feita e haver não só uma inventarização do país, como também uma priorização das intervenções. Na sua opinião, deve haver um prazo. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a figura da vítima, que eu acho uma questão muito pertinente. Eu recordo, eu andei aqui à procura, encontrei aqui umas notícias, mas enfim, recordo de cabeça um caso que foi muito falado aqui há uns anos atrás, que envolvia os trabalhadores da Direção-Geral de Energia. E a Sra. Engenheira falou-nos agora de um projeto que tem com a Fundação Champalimau, que eu reputo como excelente. Mas, de facto, não me parece que, do ponto de vista dos números de cancros de profissionais do trabalho, não é? Mais de 70% dos cancros em trabalho estão relacionados com o amianto. Que nós possamos ficar satisfeitos nem com as escolas, nem com o projeto da Fundação Amianto. Isto é, portanto, a figura da vítima parece-me absolutamente determinante para que a proteção do trabalhador seja conseguida de uma forma global no nosso país. E a questão da Direção-Geral de Energia é um bom exemplo para pegarmos nisso, para mostrarmos que ninguém está livre de até mesmo morrer por trabalhar num ambiente e, ao longo dos anos, ter essa exposição ao ambiente. E por isso lhe queria perguntar o que é que nós precisamos de fazer o que é que nós podemos fazer para ajudar nesta questão da figura da vítima, não só para apoiar no tratamento, como para, se caso seja provado que há uma ligação direta e que houve incúria por parte do empregador, possa haver direito a indemnizações quando as pessoas ficam numa situação limitadora ou até mesmo quando morrem. Agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Passaram 20 anos desde a proibição do amianto a nível europeu e sabemos que Portugal continua sem saber ao certo quantos edifícios contêm amianto, quais são as prioridades de remoção e continuamos sem acompanhar as pessoas que foram expostas a este material. E eu pergunto-vos, Sra. Engenheira, que avanços consideram que foram feitos nestas 2 décadas, se houve alguns? Podem dar-nos alguns dados sobre em que ponto está o registro? E, por exemplo, sobre os casos de cancro do pulmão especificamente causado pelo amianto, registados anualmente? Tem ideia de qual será a variação do risco de exposição a amianto quando for transposta a Diretiva Europeia de 22 de novembro de 2023 para a legislação nacional, dado que a medição e a classificação do risco fica ainda mais exigente?
considerando a prevalência de edifícios particulares em Portugal e que a remoção do amianto implica custos elevados e riscos técnicos significativos, que opinião têm sobre a criação de um esquema de incentivos financeiros ou fiscais dirigidos a privados, como já foi proposto pelo LIVRE e que foi chumbado na Assembleia da República? Pelo menos desde o Orçamento do Estado para 2016, que em todos os orçamentos do Estado há uma referência ao Programa Nacional de Remoção de Amianto e essa referência tem-se tornado mais específica de orçamento para orçamento. Conseguem dar-nos uma estimativa de quanto dinheiro tem sido gasto anualmente para este programa e de quanto seria necessário investir para reabilitar a maior parte do edificado afetado? É que esse investimento pode ter sido insuficiente. Têm tido contacto com o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, a entidade responsável por financiar as operações de remoção de amianto em imóveis do Estado? Sabemos que a remoção é um processo oneroso e, por exemplo, só para remover materiais com amianto em 10 edifícios dos hospitais de Coimbra gastaram-se 700 mil euros. Conseguimos, Sra. Engenheira, ter uma estimativa de quanto custaria remover de todos os hospitais do país, por exemplo? Tendo em conta que até 21 de dezembro Portugal tem de colocar em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à Diretiva Europeia de 2023, em que ponto está essa implementação, se nos sabe dizer? Têm tido as vossas recomendações técnicas, têm sido consultadas pela APA ou pelo Ministério do Ambiente, se sabem se têm sido, e que medidas urgentes propõem para evitarmos sanções comunitárias? A segunda, a que tem a ver com a prevalência dos edifícios particulares em Portugal. E, portanto, considerando essa prevalência de edifícios particulares, e que a remoção do amianto implica custos elevados para as pessoas e riscos técnicos significativos, qual é a vossa opinião sobre a criação de um esquema de incentivos financeiros ou fiscais dirigidos a privados, como foi proposto pelo LIVRE e que o Governo e os partidos de direita recusaram? Dou agora a palavra à entidade SOS Amianto, à Engenheira Carmen Lima, para até 8 minutos poder dar respostas convenientes. Muito obrigada a todos pelas perguntas que me foram endereçadas. Antes de responder, dar nota aqui de alguns dados importantes, que é o seguinte. Para já agradecer a vossa disponibilidade em nos ajudar, porque nós viemos aqui realmente, primeiro, assustar-vos. E em segundo lugar, depois de vos ver com essa cara completamente assustada, apresentar a solução, que é o que eu tenho aqui na mão e que vos vou distribuir, que é aquilo que nós queremos que vocês nos ajudem realmente e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar. Dizer que em 1924 foi assumido mundialmente que o amianto provoca a asbestose. Não há qualquer dúvida, relação direta. Não é como ao tabaco, aqui é relação direta. Relativamente ao cancro mesotelioma, foi definido em 1960 que havia esta relação causa e efeito. Portanto, agora é só fazerem as contas, quais foram os anos em que as fábricas estiveram a elaborar. E, portanto, se isto era informação mundial definida pelos órgãos de proteção do trabalho, é uma questão só de analisarem a responsabilidade das pessoas que tiveram a permitir que trabalhadores manuseassem amianto sem qualquer proteção. Relativamente às perguntas que eu vou tentar, portanto, começar aqui com a questão do PSD, obstáculos à implementação da norma. A norma que foi publicada, portanto, há 3 normas para publicação. A primeira é o do inventário, que já está publicada. Não é uma norma obrigatória, o que isso limita logo. Nós não podemos obrigar a que o inventário seja feito daquela forma, que são as melhores recomendações que devem ser usadas para fazer o inventário, e, portanto, ela é de caráter recomenda-se, exatamente. Portanto, não é obrigatória. Mas a lei de Portugal, a legislação portuguesa obriga. A legislação portuguesa obriga ao inventário dos edifícios públicos e ao inventário dos edifícios privados que são usados como locais de trabalho. E, portanto, é uma questão de vocês transformarem. Tem um prazo, não vou falar sobre o prazo, porque nós não devemos estipular prazos para o amianto, nós devemos estipular uma estratégia. O amianto tem que ser removido. A França está há 30 anos a remover amianto. Portanto, definir que vai ser 1 ano, 2, 3, e a França vai continuar a remover.
A Holanda está a 20, portanto, não vamos estipular prazos. Portanto, o que é importante é que haja regulação. As empresas, portanto, haja regulação e fiscalização. Portanto, nós temos leis, elas têm que ser cumpridas. Se há uma obrigatoriedade de inventariar, elas têm que ser inventariadas. O ideal era que fossem feitas de acordo com aquilo que é definido por esta norma, portanto, esta norma deveria ser obrigatória. Vai ser publicada em breve a norma que define as regras ou as melhores técnicas para a remoção do amianto e, portanto, todos os trabalhos de remoção do amianto deverão ser também seguidos pela norma que vai ser publicada. E mais à frente também vai ser publicada uma norma que define o que é a formação que as pessoas que vão trabalhar com o amianto, quer que vão fazer o inventário, não é como foi feito o inventário. Vocês viram, eu fartei-me de falar aqui de materiais e posso continuar a falar, mas eu tenho um olho treinado, mas uma pessoa que tenha 8 horas de formação não tem um olho treinado para identificar amianto. E, portanto, às vezes eu estou a conversar com as pessoas e digo, então qual é o destino das telas asfálticas? E eles respondem-me, é o contentor do indiferenciado. Eu digo, mas as telas asfálticas podem ter amianto. E as pessoas de empresas que removem amianto respondem-me, podem, não sabia. Portanto, é normal, 8 horas não chega, é insuficiente. E, portanto, relativamente à questão dos principais obstáculos, ela não será obrigatória. Relativamente à remoção total do edificado, não estabelecia prazo. Uma estratégia, é preciso identificar, é preciso reforçar e dar continuidade ao inventário que se iniciou, e é preciso continuar a fazê-lo. E o inventário não é só apontar os materiais que nós suspeitamos que têm amianto, é tirar amostras, é confirmar do ponto de vista laboratorial e depois a seguir é fazer uma avaliação de risco e dizer estes locais é que apresentam um risco moderado ou elevado. Moderado, a partir de 1 de janeiro de 2026, o risco que atualmente é classificado como moderado vai passar todo a ser classificado como elevado. E dizer-vos que aquilo que é a tendência europeia, eu tenho participado em fóruns, eu participei em praticamente todos os fóruns para a realização do Guia Europeu do Amianto e outros fóruns sobre o tema, e posso-vos dizer que o que se fala é que não é suficiente, que este valor limite de exposição que nós estamos a colocar como mais estrito deverá ser no futuro mais estrito ainda, e inclusive as fibras que nós contamos, por exemplo, quando nós estamos a fazer uma avaliação, nós só contamos as fibras numa determinada dimensão e aquilo que está a ser defendido e que entrará em vigor através de diretiva muito rapidamente, é que todas as fibras de amianto devam ser contadas. A partir do momento em que isso acontecer, nós vamos bater àquilo que é a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz não há limite abaixo do qual se possa considerar que há segurança. E, portanto, não havendo essa garantia, tem que haver o princípio da precaução. Portanto, relativamente à pergunta do deputado do Chega, a implementação da norma, é importante que ela se torne obrigatória. Mapeamento e inventário está incompleto. O mapeamento e o inventário do edificado público, agora nem sei porque ele nem sequer está público, mas está incompleto. É um trabalho que deverá continuar. A percentagem coberta, portanto, não lhe consigo responder a esta pergunta, porque eu não sei, não há informação sobre onde é que se incorporou materiais com amianto e nem onde é que se incorpora, porque o amianto não foi proibido no mundo. O amianto foi proibido em 66 países. E a Europa está com as fronteiras abertas e entram muitos produtos que na sua composição dizem fibras minerais. Como é que vocês conseguem identificar que fibras minerais é amianto? Não conseguem. E, portanto, ele está a entrar. Portanto, não lhe consigo dizer qual é que é o nível de incorporação de amianto no passado, nem no presente. Relativamente a qual estimativa, também não lhe consigo responder a essa pergunta. Não existe dados sobre a incorporação do amianto nos edifícios. Existe dados no INE sobre a estatística da importação de amianto, mas não sobre a incorporação de amianto. O Estado não tem disponibilizado até agora os recursos que são suficientes para implementar uma estratégia adequada para este tema e, portanto, a questão do cumprimento da norma era transformá-la, volto a dizer, numa questão da obrigatoriedade. A fiscalização, vários de vós falaram, é a pedra filosofal deste tema. Para vocês perceberem, em países como, eu já nem vou dizer a França, que parece que estou aqui com uma agenda política de defesa. Eu vou falar na Alemanha. A Alemanha, quando inicia uma obra, a empresa tem que estar licenciada para fazer a remoção do amianto. Vamos falar numa remoção do amianto. A empresa tem que estar licenciada
E o trabalho tem que ter um plano de trabalho, tem que estar aprovado, e a obra só inicia com o inspetor, na obra, no primeiro dia, a perguntar como é que funcionam os equipamentos. Para vocês terem noção do número de horas de trabalho, se é suficiente ou não, eu fiz uma formação na Alemanha sobre como é que se funciona, como é que se trabalha com equipamentos de remoção de amianto, e foram 3 dias de formação. 3 dias. Nós, em Portugal, damos 8 horas de formação e colocamos os trabalhadores a remover amianto lá fora. Portanto, aqui nós fazemos uma aprovação de secretária e muitas vezes tenho noção que as pessoas que estão a aprovar, infelizmente, não por culpa delas, porque elas deveriam estar preparadas para ter e estarem formadas para fazer aquele trabalho, mas infelizmente não o têm. E, portanto, realmente a legislação, respondendo à questão das obras, a formação é insuficiente. O registro público deveria estar disponível, volto a reforçar, e eu não acho que um registro público disponível crie alarme social. Se existir uma estratégia que defina um plano para o país, o que cria alarme social é dizer, agora está aqui amianto, e agora o que é que vai ser feito? Nada. Isso é que cria alarmismo. Agora, se nós apresentarmos uma estrutura de onde é que está o amianto e aquilo que vai ser feito, aí sim nós conseguimos controlar alguma ansiedade que pode provocar o nome amianto. Relativamente às comunidades, nós não protegemos as nossas comunidades cada vez que removemos amianto. Por exemplo, quando fazemos uma intervenção numa conduta, o polícia que está a fechar a estrada não está protegido e, no entanto, está exposto. É uma exposição indireta, é aquilo que nós chamamos, é uma exposição ambiental. Da mesma forma que as pessoas que estão nas casas à volta estão expostas. E, geralmente, quando é feita uma obra aqui em Portugal, ninguém chama a comunidade, a Junta de Freguesia não chama a comunidade onde vai ser feita a intervenção, não informa e não diz, durante o dia 3, 4 e 5, os senhores não podem ter roupa no estendal, não podem abrir as janelas, portanto, tem que haver essa comunicação, mas quando se fala do amianto, fala-se assim baixinho e atrás da porta, como se tivéssemos vergonha de assumir a responsabilidade. A questão de assumir a responsabilidade de resolver nunca tem que ser vergonha. Devíamos assumir a responsabilidade de não resolver. A questão do programa de remoção, devia haver realmente um programa de remoção depois disto tudo, da análise de risco. Relativamente aos incentivos, ainda respondendo ao Chega, é importante que existam para as situações onde se comprove que as pessoas, principalmente ao nível de habitações privadas ou indústrias que não tenham capacidade para o fazer, e existe por parte, e também quando é feito intervenções ao nível da melhoria da eficiência energética dos edifícios, porque os financiamentos comunitários são majorados se for removido o amianto nessas intervenções. E esta diretiva comunitária refere isso, que deve ser disponibilizado dinheiro para a remoção do amianto. O papel do Estado é regular e acompanhar, mas nós não temos, continuamos a não ter, até um tema que está órfão, não tem nem pai nem tem mãe. Ninguém o quer agarrar, vai sempre sendo empurrado de Ministério para Ministério. Nós temos muita dificuldade em conseguir sensibilizar alguns grupos profissionais. Posso-vos dizer que mesmo na questão deste trabalho que nós estamos a fazer, há pessoas que têm medo de participar, porque ficam muito assustadas e, portanto, mesmo sendo gratuito, não vão. E, portanto, como é que a Comissão pode, respondendo ainda à pergunta do Chega, eu tenho aqui as respostas. Agora, o Sr. Deputado Luís Graça, relativamente à lista das escolas, pergunta-me se retirou o amianto das escolas. Não lhe sei responder, não há inventário. Mas eu sei que há amianto nas escolas e não em coberturas. Inclusive porque tenho provas disso, tirei amostras e mandei analisar. Portanto, não se pode fazer uma obra para remover amianto sem um inventário, por 2 razões. Primeiro, porque não se sabe se aquilo que se está a intervencionar é realmente o prioritário. Segundo, porque é gastar de forma errada o erário público, porque uma intervenção para remover 2 tipos de materiais ou 3 tipos de materiais fica mais barato de nós estarmos constantemente a ir remover amianto a um local. Agora, o que também lhe sei dizer que é errado é remover amianto em escolas com escolas a funcionar. Que os alunos ali ao lado das fibras não sabem até onde podem ir. Elas são indisciplinadas.
Relativamente à diretiva que define a obrigatoriedade de inventário, define, mas a legislação portuguesa também já definia. Portanto, nós aí, desde 2002 que nós já temos, não, desde 2011 que nós já temos essa obrigatoriedade. Relativamente à vítima, agradeço-lhe imenso ter puxado este tema, é um tema que me preocupa bastante. Nós tratamos muito mal as pessoas que estiveram expostas a amianto. Posso lhe dizer que nós não sabemos, as pessoas que no passado tiveram expostas a amianto, as fábricas encerraram e as suas fichas de trabalhador não foram entregues ao Departamento da Segurança Social responsável pelas doenças profissionais, nem ao Centro de Saúde. E, portanto, estas pessoas estão entregues a si próprias. E as fábricas abriram insolvência. E, portanto, estas pessoas estão a desenvolver, atualmente, doenças relacionadas com amianto, sem que o Estado português assuma a sua responsabilidade de as proteger. E isto é uma coisa realmente que me perturba. Também me perturba as pessoas continuarem atualmente expostas e continuarem a não ser protegidas. Como há um desconhecimento sobre o que é o amianto, e, por exemplo, só para vocês perceberem, quando nós inalamos, não custa nada, não é? Uma pessoa que desenvolve um mesotelioma, cada vez que inala, o pulmão vai contra uma parede de pedra. Portanto, imaginem a dor que sente. Agora, imaginem o processo que esta pessoa passa e o processo que a família passa. Depois disto, vocês acham que eu consigo convencer aquela família a notificar a doença à Segurança Social? A pessoa não quer ouvir falar mais no tema. E por isso é que nós temos em Portugal 3% das doenças relacionadas com a mente que são notificadas. Portanto, e nós depois aparece casos a dizer só temos 38 casos de mesotelioma. Temos mais, certamente temos mais, porque não são corretamente identificados. Muitos mesoteliomas são classificados como cancro de origem desconhecida. E, portanto, nós também falamos aqui das vítimas. As vítimas recebem em Portugal uma indemnização de cerca de 900 euros por mês quando desenvolvem um mesotelioma. E, portanto, a pessoa, quando desenvolve um mesotelioma, é quando tem sintomas. Quando tem sintomas, é quando já tem só uma sobrevida de 6 meses. Quando entrega o processo, ir e não vir, passam-se 2 meses. E, portanto, a pessoa recebe 3 meses de indemnização. É fazer as contas. É o valor que nós damos àquela vida. Portanto, nós aqui também apresentamos uma proposta diferente para isso. Relativamente ao LIVRE, 2 décadas de caracol, trabalho de caracol, foi o que nós fizemos. Nós começámos com muita força. Nós poderíamos ter PSD, quando saiu a diretiva para proibir o uso do amianto, propôs, não sei se o senhor sabia disso, um colega seu, que já faleceu, propôs que se antecipasse a proibição do amianto e nós, na altura, a Assembleia da República não aprovou e depois nós começámos a tentar fazer ao nosso ritmo, assim meio desengonçados, como fazemos, mas fomos fazendo. E a dada altura, houve um histerismo, peço perdão pela palavra, mas foi mesmo isto que aconteceu, com as escolas e com as coberturas. E esqueceu-se tudo o resto, esqueceu-se das pessoas a adoecerem, do que era preciso seguir regras, que havia legislação já definida e, portanto, a dada altura fez isso, fechou-se, pronto, está resolvido o tema, não queremos mais falar sobre isso. Relativamente ao cancro do amião, a relação com o amianto, o cancro do pulmão e a relação com o amianto, há várias causas para o desenvolvimento de uma neoplasia do pulmão. Nós só conseguimos fazer uma relação causa e efeito entre a exposição ao amianto e um cancro do pulmão com uma biópsia. E nem todos os cancros do pulmão são sujeitos a biópsia. Portanto, não lhe consigo responder a essa pergunta. O risco de exposição vai aumentar. Vai aumentar e nós vamos passar a ter muitos espaços vão estar acima do valor limite de exposição. E, portanto, provavelmente, alguns dos espaços que nós hoje, locais que nós hoje, por onde circulamos, vão passar a ter que estar interditos para a ocupação humana. Quanto dinheiro tem que ser gasto com amianto? Não consigo responder essa pergunta, mas consigo lhe dizer que o SNS gasta 260 mil euros para tratar o mesotelioma. E, portanto, todo o gasto que nós possamos fazer na prevenção e na proteção é bem entregue. Relativamente a haver um fundo para a remoção do amianto é importante, sim, como já tinha respondido, quer para edifícios, nós temos muitos condomínios a perguntar-nos, de pessoas que realmente não têm essa
capacidade financeira, como empresas, pequenas e médias empresas que também não têm essa capacidade financeira, e do ponto de vista da União Europeia existe essa resposta, inclusive é se apresentarmos soluções para tornar o edifício mais saudável e mais sustentável. Quanto custa remover em todos os hospitais, fazendo apenas uma correção, não foi removido o amianto no Hospital de Coimbra, foram removidas as coberturas em fibrocimento. Eu não sei se o Hospital de Coimbra está isento e livre de amianto. Eu não vi nenhum certificado de um perito com capacidade para poder dizer que o Hospital de Coimbra está livre de amianto. Eu não acredito. O que foi feito no Hospital de Coimbra foi remover as coberturas. E, portanto, quanto custa remover em todos os outros hospitais, é um trabalho, e num plano, só para vos dizer, no caso da Polónia, que tem uma estratégia para a remoção do amianto, não tem um timing para a remoção, mas posso-vos dizer que eles definiram setores por onde foi feita a remoção. Os hospitais é o último local. Porque é difícil, tem que se segmentar cada local. O Ministério do Ambiente, nós reunimos com o Secretário de Estado do Ambiente, que nos recomendou que quem deveria acompanhar o trabalho do ambiente era o Secretário de Estado da Economia. Portanto, vamos reunir também com a Secretaria de Estado da Economia, aguardamos resposta sobre possíveis apoios para financiar ações de capacitação, que nós gostávamos de montar um centro de formação para todos os profissionais que poderão estar expostos a amianto, principalmente quem vai remover, mas também quem, sem saber, poderá estar exposto, por exemplo, os bombeiros, que acompanham um incêndio. Quando há um incêndio numa cobertura liberta fibras de amianto, estou mesmo a terminar, já estou a sentir a pressão, mas também quando há uma derrocada, quando há uma entrada num local onde o amianto já está degradado, portanto, bombeiros, polícias, forças militares, portanto, há muitas outras, gestores de resíduos, os operadores que fazem recolha da higiene urbana, estão expostos ou podem estar expostos diariamente ao amianto. E, portanto, vamos disponibilizar este documento e pedir, por favor, que o acolham com todo o carinho e que o tentem pressionar para implementar. Muito obrigado. Eu dei a tolerância devida, que eram 8 minutos, mas como vê foi um pouco mais, mas era do interesse, naturalmente, dos deputados. Eu percebi que poderíamos dar essa tolerância por aquilo que nos estava a dizer e pela importância que tem. Damos por terminada esta audiência, agradecendo a vossa presença aqui. Muito obrigado.